Está em Portugal e, pela primeira vez na Europa, uma das maiores referências no Brasil no que diz respeito ao conhecimento da filosofia oriental, que ela própria apresenta como linguagem do corpo. Cristina Cairo é formada em Psicologia, Educação Física, Parapsicologia, tem várias especializações em Medicina Chinesa e estuda desde os 13 anos Filosofia Oriental. Ela está agora em Lisboa para dar uma palestra e um curso sobre a forma como o corpo comunica connosco. E a Cristina Cairo está também hoje no Boa Tarde. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Isto estar na televisão para si não tem segredo. Não, não tem mesmo, graças a Deus. Mas a gente tem que ter muito carinho, muito respeito, porque o seu rosto já me falou tudo sobre você, né? Mesmo eu sem te conhecer. Ai, já sabe quem eu sou. Portanto, é assim automático. Olha para as pessoas e consegue perceber traços da personalidade delas. Sim, até no passado, quando esse conhecimento começou a chegar, eu olhava para as pessoas e estava começando a perder a graça, porque tudo já sabia, e eu comecei a ficar muito triste. Mas aí, quando eu percebi que faltava amor, né, eu comecei a ter essa compaixão, esse orgulho de poder ajudar as pessoas. Então, hoje eu olho e eu entendo que você está, você não é, e tudo pode ser mudado. O caráter, a personalidade, as doenças desaparecem quando a gente começa a mostrar a autoajuda, né? O autoconhecimento. Oh, Cristina, já vamos falar dos traços do corpo e do rosto que têm, no entender da Cristina, que dizem muito sobre a personalidade das pessoas, mas há uma questão que eu gostava que começássemos por ali, porque a Cristina defende e não tem dúvidas de que as doenças que se manifestam nas pessoas começam com problemas emocionais, é isso? A coisa é muito profunda. Eu mesma passei a acreditar quando eu comecei a estudar aos 13 anos, né, como você disse, porque eu tinha tumor, eu nasci cega da vista direita, eu tinha escoliose na coluna, muitos problemas. E que eu ia, claro, na medicina. E eles me ajudavam até uma parte. E quando eu comecei a entender os significados e fui mudando a mim mesma, que não é fácil, né? O temperamento, o corpo começou a reagir. Aí eu fui me aprofundando, trabalhei junto com a medicina psicossomática e aí eu vi que realmente o desenho do corpo, como qualquer doença, e o desenho do rosto mostra caminhos para que a gente possa ter saúde outra vez. E quando se fala de hereditariedade, a gente sabe que é a repetição do padrão mental e não que aquilo tem que existir obrigatoriamente. Nós podemos transformar. Portanto, um filho que tem um problema, como o pai tem a ver com o ambiente mais e com essa herança de comportamento do pai do que com a genética? Na nossa genética, nós encontramos todas as informações que nem sabemos de nossos ancestrais. E muitas vezes temos o mesmo comportamento que nosso tataravô, por exemplo, sem sabermos. Se nós entendermos que aquele comportamento gera aquela doença, então você pode descobrir pela impressão digital quem sou eu, o que eu quero, não minha família. E eu começo a ter uma nova atitude e aquilo começa a se transformar. Então, através de exemplos, uma mulher, por exemplo, que tem mioma, né? Tem nódulos no útero. Nós sabemos pela medicina egípcia e medicina chinesa que é uma mulher anulada. Ela cuida de todo mundo e ela esquece da vida dela, dos prazeres pessoais dela, porque o útero representa a criatividade, a feminilidade e ela não se sente feliz no amor. E não é culpa de ninguém. Oh, Cristina, quando faz uma afirmação dessas, que tem como princípios a filosofia oriental e a egípcia, como estava a dizer, a chinesa, confirma depois no seu dia-a-dia, à medida que vai conhecendo as pessoas, que isso faz todo sentido? Sim, eu já tenho, assim, mais ou menos 7.000 alunos. E a maioria se cura, e não só se cura, dá o exemplo dentro de casa. Quando uma pessoa tenta mudar demais a cabeça do outro, é porque ela não consegue mudar a própria, né? E quando ela começa a se modificar, perceber o comportamento rígido ou triste, inseguro, que vive do passado, ela começa a se transformar e o corpo reage automaticamente. Se eu deixar você bem nervosa, né? Aí eu coleto o sangue, levo para o laboratório, está completamente cheio de toxinas. Se eu, neste mesmo instante eu começo a acalmar você,
meditação, serenidade, bondade, coleta o sangue outra vez. Desapareceu. Então, conforme o estado emocional de dentro do lar, no trabalho, na rua, você gera doenças, às vezes nem sabe que tem. No dia seguinte desapareceu. Os médicos sabem disso. Então, assim, é claro que nós podemos mudar. E eu já vi, como eu trabalho o tempo todo, com a cura. Então, assim, centenas de mulheres recuperando a saúde do útero, recuperando problemas cardíacos, diabetes, todos os tipos de doenças. Porque elas, antes de mais, mudam de atitude perante a vida? Primeira coisa é tirar as pedras das mãos, como a gente fala no Brasil, né? Porque, o que é que isso quer dizer, Cristina? Tirar as pedras das mãos significa relaxa, escuta, reflete antes de dizer isto não existe, né? Porque isso é uma ciência. Eu não sou mística. Inclusive, eu não posso ter uma religião definida, porque eu acredito em Deus. E quando eu leio a Bíblia, eu leio ao Corão, eu leio todos os livros sagrados, porque eu viajo para o Egito, eu conheço a fé de cada grupo. Então, eu entendo que se a pessoa perdeu a fé, não importa, no Deus que ela acredita, ela então começa a se apegar em emoções, raiva, pessoas, objetos. Daí a vida dela vai ficar ruim, vai para a doença. Quando ela volta à alegria de viver, perdoar, compreender as leis do universo, então ela começa a curar. Oh, Cristina, a Cristina tem um leque enorme de problemas de saúde e é muito dura a referir-se a eles, porque, tal como agora falou do mioma, não é? Retrata sempre um bocadinho esses problemas. Por exemplo, uma pessoa com obesidade, que é uma questão que a Cristina trata com particular atenção. Se uma pessoa chega obesa, eu vou indicar a ela uma terapia que trabalhe a mãe dela. Não que a mãe tenha culpa, a mãe não tem culpa, mas por Freud, né? Pela psicanálise, nós sabemos que de 0 a 2 anos de idade, a criança está naquela fase oral da necessidade do olhar da mãe. E como a mãe, às vezes, não pôde olhar nos olhos durante a mamada, a comida, né, o alimento, porque a mãe era problema, muito problema, ou ela trabalhava demais, a criança vai levar no inconsciente dela, lá para a vida adulta, inseguranças, que ela não sabe que tem. Às vezes, ela até cresce magra, mas quando aparece o elemento desencadeador, uma tragédia, uma perda, uma traição, desencadeia a obesidade. O nível de ansiedade sobe. As inseguranças aparecem, porque já existia o fruto dentro dela. Então, nós começamos a trabalhar com regressão hipnótica, nós trabalhamos com programação neurolinguística, né? Que a gente começa a fazer uma ressignificação na ideia da criança interna do inconsciente, que é onde ela começa a emagrecer sem ter que fazer exercícios físicos. Apesar de que exercício físico é maravilhoso, mas a obesidade depende do estado emocional corrigido. Oh, Cristina, e depois há estes casos de cura. A própria Cristina passou por um problema desses, o cancro, que é tão temido e é enfim, é um drama tão grande, uma tragédia tão grande no mundo inteiro. E há casos que desafiam a própria medicina, os médicos, de tratamentos, de maneiras de encarar essa doença. Nesta doença particular, a Cristina não tem dúvidas de que o estado emocional interfere positivamente ou negativamente. A medicina psicossomática, ela soma mais ou menos 155 tipos de doenças que são psicossomáticas, a própria medicina. E o cancro, né, o câncer, ele representa isso. Nós sabemos que as pessoas que desenvolvem o câncer são pessoas que têm dificuldade para perdoar uma grande perda, ou uma grande traição, ou uma grande humilhação. É um sofrimento tão grande que ela não consegue fazer planos novos. Ela fica mastigando inconscientemente, né? Triturando dentro dela o que passou, por não aceitar, não soltar. Daí o desenvolvimento do câncer. Quando trabalhamos o amor, o perdão, começamos a colocar novos projetos de vida para ela, então o corpo começa a reagir positivamente, porque o certo é ter saúde. O próprio organismo, ele se recupera todos os dias. Quando nós bloqueamos o nosso corpo com a nossa mente, porque o corpo é reflexo da mente, então daí a doença fica fixa, mas ela tem cura.
As dores nas costas, por exemplo, que fala não só dores na coluna, como nos ombros, e a Cristina refere muito que estes problemas são de pessoas que carregam, aquela velha frase de carregar o mundo nas costas, carregam problemas, é isso. E especificamente, se a pessoa me falar, olha, na cervical, ou então aqui, dorsal. Tem diferença. Tem diferenças do tipo de peso que ela carrega. Então, quando se trata aqui, né, na cervical, na nuca, nós dizemos que é uma pessoa que tem lá para trás família, na genealógica, militares, sargento, coronel. Então, ela tem o comportamento controlador. Estou rindo. Toda a gente a pensar, Cristina, isto é porque toda a gente tem dores nas costas, está tudo agora a identificar-se com isso. Então, uma pessoa que controla todo mundo, cuida da vida por bem, né? Mas ela não cuida dela, não tem prazeres pessoais na vida dela. Então, começa a doer aqui. E também dor no ciático, no nervo ciático. São pessoas que não se dão direito a prazeres pessoais. Quando ela começa a delegar, ela distribui os trabalhos, mesmo que as pessoas errem, mas ela passa a acreditar, mais serenidade. Então começa a desaparecer o problema aqui, na cervical. Quando se trata de lombar, a gente fala que a pessoa, no Brasil chamamos de cabeçudo, né? Teimoso. Aqui é cabeçudo também? Não sei se quer dizer a mesma coisa, é teimoso, não é? Não é? É cabeça dura, cabeça dura, cabeça assim, dura. Não dobra para os outros, porque teve uma criação, uma educação difícil. Então fica assim, se protege sozinho, não acredita em ninguém, não gosta de escutar ninguém para não errar, para que ninguém abuse dessa pessoa, no sentido de não acreditar. Então, quando a pessoa ela não dobra, ela não é flexível, ela não aceita ideias novas, então ela começa a ter... Cristina, e quando diz essas palavras, quando vem alguém ter consigo, quando diz essas palavras, as pessoas ficam muito surpreendidas pelo facto de lhes dizer que uma dor nas costas, ou que um problema de diabetes, ou de problemas cardíacos tem a ver com isto ou com aquilo. Ai, com isso é tão engraçado, porque quem me procura sem me conhecer, sai zangado. Né? Fica bravo. Agora, se a pessoa vem me perguntar, porque ela ficou sabendo pela TV ou pelo livro, então ela já sabe que eu vou dar na cara dela, né? Vai dar na cara dela no sentido de responsabilizar aquela pessoa pela vida dela. Exatamente. Pelo que faz na vida dela. Eu falo com firmeza, com muito respeito, com muita propriedade. E eu mostro o lado muito bom que a pessoa tem e que ela não sabe que tem. Por isso que está lá guardadinho dentro dela. Agora, quando eu começo a apontar e ela diz assim, isso não existe, aí eu falo, então, desculpa, não tenho como resolver, né? Ela tem que fazer reflexão. Portanto, isto, Cristina, é uma forma de olhar para os outros que implica que a Cristina tenha de si própria um grande conhecimento? Na verdade, eu nem sabia que um dia na vida eu escreveria livros, daria palestras, viajaria ensinando. Tudo... São milhares de vezes que já... Esta é mais uma das vezes que já falou para uma plateia ou para um público. Sim, no Brasil inteiro, né? Alguns outros países, no próprio Egito. Na rádio, na televisão, tem regularmente... Tudo. Inclusive, eu tenho um programa de rádio que é escutado pela internet. Inclusive, o meu querido irmão, Ricardo Vieira, daqui de Portugal, por escutar o programa na rádio... É que ele se lembrou de organizar a sua vinda a Portugal. Exatamente, que vai haver a palestra e o curso. Então, quando eu me curei, eu comecei a perceber que por mais que eu falasse pai, mãe, irmão, amigos, eles têm o tempo deles. Eu tinha o meu. Então, todo mundo tentando me corrigir com os comportamentos que eu tinha, eu não escutava. Quando eu quis corrigir sozinha, foi que eu vi o efeito, que eu percebi a cura. E eu comecei a entender que isso vinha lá de trás de milhares de anos. Todos os anos, eu e meu marido levamos grupos de expedição ao Egito e lemos os hieróglifos nas paredes, nas medicinas antigas. E a gente via que a medicina antigamente era completa. Tinha a parte emocional, física, espiritual e energética. E é isso que é, essa parte é que é fascinante para si. Até agora estivemos aqui a falar, das razões emocionais das doenças. Agora, voltamos ao início da nossa conversa para
olharmos para o corpo, para perceber como é que o corpo pode dizer traços da nossa personalidade. A Cristina Cairo disponibilizou-se para fazer uma análise em direto aos traços físicos de duas pessoas. São duas espectadoras que se inscreveram através do nosso Facebook para estarem aqui connosco em estúdio e eu peço para já que entre a Vânia Marques. Cristina, pode levantar-se, por favor? Ok. Só para recebermos aqui a Vânia, não sei se para ela não estar, para não se sentar, ficamos todas de pé, pode ser assim? Claro, espero claro. que a Vânia esteja sentada. Para mim está bom. Então faça favor, o que é que vê aí na Vânia? Olha, Vânia, eu vou cuidar de não expor demais, né? Mas assim, o tipo de testa arredondada mostra que ela tem um alto grau de compaixão e piedade. E ela acaba se magoando, levando para casa tristezas de injustiças que ela viu contra outras pessoas. Porque ela não consegue, ela quer ajudar. Ela tem traços no rosto de liderança. Então ela não gosta de que comandem a vida dela. Ela é uma pessoa muito independente e eu tomaria muito cuidado para conversar com ela, porque quando ela fala alguma coisa, ela fala com a verdade, ela é brava. Ela tem um queixo, ela tem um queixo muito forte de pessoas que sabem o que está falando, Vânia, né? isto faz sentido para si ou não? Faz sentido. A Cristina que nunca a viu, não é? Não a conheço, eu vi assim de longe lá atrás, né? Aí o que Oi, perdão. Diga, Cristina. Quando eu olho o corpo dela, eu vou falar, tá? Não é contra papai nem contra mamãe. Mas o teu tipo de corpo mostra que papai, de alguma maneira, foi ausente para você, para a família, quando você era criança. Por alguma razão. Quando papai é muito bonzinho, ou alcoólatra, ou viajava, ou morreu cedo, trabalhava muito. Várias características de papai ausente, né? Então, no seu coração, ficou uma coisa de... Quando você se apaixona por um homem, este homem, de alguma maneira, não consegue compreender você, se torna ausente também. Então, assim, eu estou expondo, né? A Vânia é que sabe, a Vânia é que impõe aqui o limite. Não, a doutora Cristina é que está a fazer a leitura. Continua. Se eu estiver errada, me corrija, viu? Pode falar. Não, quanto a este aspecto, de facto... Faz algum sentido para si? Não, a minha relação com os homens, de facto, não funciona assim. Ok, mas de papai para mamãe, visão que você tem de papai... Ausentes não tiveram, não, por acaso. Tá. Não, diferença entre o pai e a mãe, era isso que a Cristina estava a querer dizer. É, a diferença de papai e mamãe. Da mãe estar mais presente, o pai menos? De alguma maneira, o corpo dela mostra que o papai, por mais bondoso que tenha sido, mamãe foi mais, cuidou mais, né? Sim, sem dúvida, há uma maior proximidade da parte da mãe, sim. Então tem uma certa... E não é para todo mundo, porque tem muitas vezes que papai e mamãe cuidam junto ao mesmo tempo, né? E no seu caso mostrou mamãe mais próxima e papai um pouco mais ausente devido à vida que ele tinha, de trabalhar e cuidar da família. Bom, portanto, está-me a falar dos traços do rosto da Vânia, mas também do corpo, portanto... Sim, a gente fala do corpo. Ou seja, o tamanho do peito, das ancas, os joelhos e tudo isso diz coisas sobre as pessoas. Sim, as mamas... independentemente do caso da Vânia, mas numa forma geral. Mas nas mamas delas, por exemplo, mostra que ela é cuidadosa, é mamãezona, aquela de cuidar. E ombros largos. Então, e uma mulher que tenha, por exemplo, o peito pequeno, maminhas pequenas? Maminhas pequenas já mostra a mulher que não gosta que mande nela, independente, cria os filhos para o mundo. O homem fica correndo atrás, não consegue pegar, né? Portanto, as outras mulheres são mais maternais, é isso, Cristina? Isso, o peito do tamanho dela para maior. Fica assim, mais carinhosa, mais cautelosa. E o ombro de mulher corajosa. Mulher mulher corajosa. Um ombro assumido, não é? É muito bem corajosa. Pronto, Vânia, não sei se quer fazer alguma pergunta à Cristina. Não, já fiquei satisfeita. Uma salva de palmas para a Vânia. Obrigada. Que disponibilizou aqui a vir até nós. E agora temos uma outra pessoa que também se juntou a nós através do desafio que criámos no Facebook e agora é a Ana Isabel Ramalho que vem aí. Olá, Ana Isabel. Isabel. Cristina, como é que lhe chamam habitualmente? Ana?
Ana. Ana, Normal. pronto, então vamos lá. Cristina, vamos ver, temos aqui um rosto bastante diferente do da Vânia. Diferente. Pela testa, a Ana não tem paciência com gente burra nem lenta. É verdade, Ana? Ela é muito rápida, cabeça pensante, né? E ela é brava também. Ela é assim, ela é desconfiada, né? E uma testa assim que fala, eu já deveria estar lá, sai da frente. Não é assim. Só que pelo ombro dela, a testa é inteligente, ela tem muitos pensamentos, muitas ideias, mas ela fica muito magoada ou com raiva que ela não consegue ir sozinha realizar tudo. Porque tem certas pessoas que têm mais força, bloqueiam ela, e ela não consegue tirar da frente, por respeito. Portanto, ela temos um formato de ombros muito diferente aqui nesse caso. Ela já tem uma força espiritual muito grande, porque os ombros dela não são largos, que mostram uma conexão espiritual que ela não está trabalhando. Ela deveria perceber o dom que ela tem. Não sei se você fez algum curso, reiki, alguma coisa, mas deveria. Porque você tem conexão muito forte, assim, de ajudar as pessoas. E você ficaria menos tensa e desaceleraria, né? Ela é muito rápida, então ela fica triste, nervosa e acaba não realizando coisas. Eu só estou a olhar para a Ana Isabel, vejo uma menina doce, é a única coisa que eu consigo Obrigada. ver aqui. E bonita, é bonita, Só muito consigo bonita. dizer isso. Obrigada. Os seus olhos são azuis? São. Então, pela cor do olho, conhecemos a missão psicológica e espiritual de uma pessoa. E o olho azul dela toda pessoa que tem olhos azuis, quando trabalha a espiritualidade, o amor, o perdão, leva calma para os ambientes, tranquiliza pessoas, leva as pessoas para Deus. Não precisa nem falar nada, basta olhar que ela consegue acalmar as pessoas. Então isso é mais difícil nos olhos castanhos. Por isso é que nós aqui em Portugal andamos tão pouco calminhos. É o olho castanho, a gente Há no Brasil, muitos olhos castanhos. no Brasil chama de barraqueiro, né? Sabe o que é barraqueiro? Não. Briguento. De briguento. É isso um bocadinho. Giro Quer barraco. fazer alguma pergunta, Ana Isabel, à Cristina? Acho que estou esclarecida e Algum acertei traço tudo. mais que queira relevar, Cristina, do corpo? Não, tem muita coisa, mas eu vou expor assim, ela tem uma coisinha assim que ela detesta ser criticada. Porque ela é toda perfeccionista, quer fazer tudo direitinho. E aí, ao invés de receber o elogio, ela recebe crítica, ela não aguenta. Ela não aguenta. Ela quer que a pessoa olhe o positivo. Mas ela é bastante crítica, porque ela vê tudo. Ela vê tudo. Faz sentido, Ana Isabel? Uma salva de palmas para a Ana Isabel, que esteve aqui tão disponível também. Cristina, vamos sentar-nos mais um bocadinho. Você sabe, Conceição, que quando a gente fala, como eu falei com a primeira, qual é o nome da primeira? A Vânia. A Vânia. Eu jamais deveria ter entrado naquele assunto. Porque a gente está numa televisão. Estamos em direto. Foi assim um bocadinho de risco. Eu espero que a Vânia não se tenha aborrecido. Não, ela é bastante inteligente, testa boa. É que quando se trata de falar de coisas que estão no inconsciente e que a gente vê de uma forma diferente, né? Por exemplo, a criança, ela olha para o pai e para a mãe e ela vê baseado no que ela viu ali pequenininha e tal e cresceu. E quando a gente entra em sessões terapêuticas, a gente vai lentamente tirando, que às vezes era uma coisa pequenininha assim, mas que causou uma grande dor. Como não sabe lidar com aquela dor, a gente chama de formação reativa, né, na psicologia. Então isso é tirado da pessoa e a pessoa não consegue ver defeito nenhum no pai e na mãe. Está errado, claro, não podemos ver defeito em pai e mãe. Mas a criança interna vê, o inconsciente. Você vê, honrar pai e mãe, sempre. Todas as pessoas que não honram pai e mãe não têm futuro bom. Então nós sabemos isso até por instinto, que seja lá o que for que tenha acontecido, o tipo de educação que tivermos, ter alegria e gratidão com o papai e a mamãe, onde quer que eles estejam. Cristina, e há uma coisa que, a propósito daquilo que esteve a dizer sobre a origem, o mal, de onde é que vem aquele mal ou o outro mal, que são manifestações do estado emocional das pessoas, a Cristina faz muito o encaminhamento dos outros no sentido de descobrirem o seu próprio bem-estar, de fazerem bem a si próprias, nomeadamente para combaterem as doenças do corpo. Mas muitas das vezes as pessoas estão em encruzilhadas em que, para fazerem bem a elas próprias, fazem mal aos outros que estão à volta delas, porque tomam decisões que podem afetar os outros. Como é que isto se resolve?
Pois é, existem muitos caminhos. E as pessoas que estão perdidas, né, nesse emaranhado, elas acham que não tem como dizer não ali. Mas tem, de outras formas, sem ferir ninguém. Mas a pessoa tem medo, porque como ela não sabe falar, ou ela não tem ideia de como fazer, ela faz brava, ou engole, né, aquela coisa se reprime. E sempre os resultados são os mesmos. No entanto, quando a gente mostra para ela, você já tentou agir assim? Nossa, não tinha pensado nisso. E ela vai agir assim, a outra pessoa reage bonito. Reage com alegria, com respeito, porque sentiu-se respeitada. E ela pensa, puxa, quer dizer que existia outro caminho. Então ela consegue se curar, sim. Claro que existem situações que eu não sou a favor da separação de casal, mas tem casais que não têm mais condições. Que as pessoas estão se matando dentro de casa, filhos doentes, porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Sabemos disso. Então a gente tenta fazer terapia no casal, né? E mostrar novos caminhos, e eles resistem. Então, às vezes, uma separação amistosa vai curar os filhos, vai curar as finanças, o dinheiro da família, porque a prosperidade depende da harmonia das duas polaridades. Essa luz para acender tem que ter uma fiação positiva e negativa. Então, quando o homem e a mulher estão em desarmonia, todos os seus frutos estão doentes. Mas seja numa relação com família, no trabalho, o facto de a pessoa trabalhar muito para o seu bem-estar não faz dessa pessoa uma pessoa egoísta que só pensa nela, ou não? É, esse que é o grande problema. O egoísmo vem de algumas religiões, assim, que eles citam, né, que isto é egoísmo seu. Se você começar a procurar coisas que você gosta, que não faz mal a ninguém, mas você deixa de fazer certas assistências dentro de casa, que é exagerada. Aqueles que você acostumou vão dizer que você está egoísta, que você já não é mais a mesma, e não é verdade, eles é que acomodaram. Então existe o caminho do meio, né? Então assim, se a gente for se preocupar com o que os outros vão pensar, nós não conseguimos nos mexer, morremos doentes. No entanto, se a gente consegue dizer não, porém a gente dá novos caminhos também para aquelas outras pessoas, libertando com amor, com sabedoria, elas no final vão sentir gratidão. Então é muito relativo, depende da situação. Tem muita gente que não pode abandonar um pai e a mãe doentinho, alguém doente dentro de casa, então eu já chamo de resignação alegre. Agora, se são situações que você não toma decisão pelos seus próprios medos, porque acha que vai haver uma diferença forte, então você vai ficar parado ali, na zona de conforto. Mas, na maior parte das vezes, a pessoa aparentemente se torna egoísta, mas não é egoísta, porque ela vai ter muito mais condições saudáveis de ajudar as outras pessoas e não ficar presa a um sistema que já não funciona mais. A Cristina tem esta vinda a Portugal para, enfim, para partilhar o que tem sido a sua vida, enfim, com os conhecimentos que tem adquirido. O que é que vai acontecer neste encontro que está previsto? Amanhã é uma palestra, né, que eu não sei se o telefone... Eu não sei se é o Ricardo que vai dar o telefone. Eu acho que temos essa identificação. Isso, então amanhã uma palestra de 2 horas e no sábado e domingo um curso o dia todo, das 10 da manhã até as 18 horas. E eu mostro toda a ciência, porque para quem pensou agora que isso é do misticismo, é invenção, no curso eu vou mostrar a ciência. E as pessoas vão poder me fazer perguntas e elas já saem fazendo mudanças positivas na vida delas e também auxiliam a própria família. A Cristina sabe quando isso acontece, as pessoas procuram-na para dizer elas que mandam conseguiram e-mails, fazer mudanças na vida. E a família às vezes vem me agradecer porque eles falam, nossa, meu filho se transformou, meu marido se transformou, né? Então, está todo mundo feliz. Então, não é um egoísmo, eu não chamaria de egoísmo, eu chamaria de novas possibilidades com amor, com respeito e bom humor, porque quem ama tem bom humor. Né? E a Cristina tem mau humor ou não? Não. Porque ficamos a ouvi-la e pensamos, bom,
estamos aqui perante uma mulher que tem que ter um grande controle nas coisas que lhe acontecem. O meu marido Ou sabe. é como aquela célebre frase em casa de Ferreiro Espeto de Pau. Eu não sei se usam essa expressão lá no Brasil. Não, porque os próprios amigos, alunos, ouvintes, leitores, muitos me conhecem pessoalmente. E acho que a pessoa mais certa para comprovar é o marido que fica 24 horas comigo. Às vezes meu marido fala para mim assim, para de rir, né? Eu falo, você tem que rir é um o melhor remédio, está confirmado. Tem a hora certa, mas eu tenho muito bom humor. Eu olho uma formiga com uma folha maior que ela e eu dou risada. E assim, né? Então o povo fala, tá louca? Eu falo, não, é engraçado mesmo, né? Porque os hormônios estão bem. Então, qualquer pessoa que dá risada, com alegria, tem bom humor, os hormônios começam a se fabricar sozinhos. Então, toda mulher que tem problemas na menopausa, na TPM, né? É atenção pré-menstrual. Não, é treinada TPM, para não. matar. Ai, treinada para matar. Não, nós aqui o TPM é atenção pré-menstrual. Afinal, essa é uma expressão que eu não conhecia, Cristina. É que falta essa gargalhada. Cristina, são as hormonas, nós dizemos hormonas. Isso. Portanto, o rir faz bem ao corpo e à pele e a tudo. Porque a pele também, mais uma vez, a pele também se manifesta quando há alguma coisa a correr mal, é isso? Exatamente, tudo isso, né? Inclusive no amor, nas finanças, uma pessoa que não emana um carisma, os hormônios que tem esse magnetismo. Então, se a pessoa não tem esse magnetismo, ela pode ter um currículo maravilhoso, uma carreira maravilhosa e ninguém chama para trabalhar. Porque ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa cara fechada, né? Então, assim, as hormonas, elas produzem enzimas que destroem o hormônio do estresse, que é o cortisol. O cortisol é destruído. Então, quando a gente ri gostoso, é porque no nosso coração também houve um perdão. Porque quem não consegue perdoar o passado, ou mesmo que acha que, imagina, já perdoei tudo, mas não dá risada. Algumas pessoas lá no corredor, né, a maioria simpática, mas eu cumprimentei uma moça, ela fez assim, ó. Aí eu falei... A Cristina achou que ela estava a precisar de rir. Cristina Cairo, obrigada por ter estado aqui connosco, pela sua partilha. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Obrigada.